A noite em que percebi que meu próprio filho poderia estar me traindo começou em silêncio. Ryan estava parado na porta do meu quarto com um copo de água e duas pequenas pílulas brancas na mão. Suas vitaminas, mãe, ele disse gentilmente. Elas vão ajudar sua memória. Você tem estado um pouco confusa ultimamente. Por meses eu tinha confiado nele completamente. Eu engolia aquelas pílulas todas as noites, sem fazer uma única pergunta. Mas ultimamente algo parecia terrivelmente errado. Eu estava esquecendo coisas simples, adormecendo no meio da tarde, perdendo pedaços de conversas. Naquela noite, por alguma razão que ainda não consigo explicar, fiz algo diferente. Fingi engolir as pílulas, tomei um gole lento de água e escondi elas debaixo da língua. Alguns minutos depois, quando Ryan pensou que eu estava dormindo, ouvi ele sussurrar algo no corredor que gelou meu sangue. Dê mais algumas semanas, ele disse. Ela já está ficando confusa. Honestamente, meu estômago despencou direto no chão. E naquele momento preciso, percebi algo aterrorizante. A pessoa em quem eu mais confiava neste mundo poderia estar lentamente destruindo minha mente. Se você já confiou em alguém com sua vida, apenas para questionar tudo sobre essa confiança depois, espero que você fique comigo para esta história. Deixe-me explicar como chegamos aqui. As pessoas sempre perguntam: como você não percebeu antes? A questão é essa: quando alguém é seu filho, você não olha para ele através da mesma lente que usa para o resto do mundo. Você não questiona a bondade dele. Você não imagina que o menino que um dia carregou possa um dia ver você como um obstáculo financeiro. Meu nome é Nicole, tenho 66 anos. Thomas e eu passamos 40 anos maravilhosos juntos, antes que o câncer o levasse. Construímos uma vida estável, criando nosso único filho, Ryan. Ryan cresceu para se tornar um corretor de imóveis bem-sucedido em Seattle. Ele tinha esse charme natural incrível que fazia as pessoas confiarem nele instantaneamente. E o que eu não entendia naquela época era como o charme pode ser facilmente usado como uma arma. Depois que Thomas morreu, a casa ficou insuportavelmente silenciosa. Foi quando Ryan e sua esposa Amanda sugeriram que se mudassem temporariamente para ajudar a cuidar de mim. Eu não precisava de cuidados, mas a solidão é um fardo pesado, então concordei. No início, era reconfortante ter vida na casa novamente, mas então, lentamente, as coisas mudaram. Amanda começou a fazer perguntas diretas sobre redução de custos e minhas economias de aposentadoria. As famílias falam sobre finanças às vezes, então deixei passar. Eu não sabia na época, mas ela estava ativamente fazendo um inventário financeiro dos meus bens. Então vieram as vitaminas. Ryan trouxe para casa um pequeno frasco laranja uma noite. Vitaminas de suporte para a memória, ele as chamava. Ele me entregou duas pequenas pílulas brancas. Peguei elas sem hesitar. Gradualmente, ao longo dos meses seguintes, uma névoa espessa e pesada invadiu meu cérebro.
Comecei a repetir histórias e esquecer por que entrava nos cômodos. Ryan gentilmente apontava meus erros com uma voz preocupada. Amanda mencionava que eu parecia incrivelmente cansada. E olha, quando as pessoas que você ama continuam dizendo que sua mente está falhando, você começa a acreditar nelas. Eu realmente pensei que estava perdendo a cabeça. Até aquela noite fatídica em que escondi as pílulas. Depois de ouvir Ryan dizer a Amanda que eu estava ficando confusa, esperei até a casa ficar em silêncio absoluto. Acendi minha lâmpada. Minhas mãos estavam tremendo enquanto desenrolava o lenço contendo as 2 pílulas brancas. Elas não pareciam vitaminas. Por volta das 2 da manhã, o assoalho rangeu novamente. Ouvi ele sussurrando do lado de fora da minha porta. Amanda perguntou se eu tinha tomado elas essa noite. Ryan disse que sim, e é aqui que a história fica pesada. Amanda baixou a voz e disse: Bom, porque o advogado disse que precisamos de pelo menos mais algumas semanas de documentação. Documentação. A palavra ecoou incansavelmente na minha cabeça. Ryan suspirou pesadamente e disse: Eu sei, mas já está funcionando. Se isso continuar do jeito que está, o médico definitivamente vai recomendar a curatela. Preciso que você entenda algo antes de eu continuar. Curatela é um processo legal onde um tribunal decide que alguém não pode mais administrar sua própria vida. Suas finanças, propriedades e independência são retiradas e entregues a um curador nomeado pelo tribunal. Espere, piora. Amanda sussurrou animadamente sobre o mercado imobiliário no meu bairro, dizendo que se eles venderem minha casa este ano, vão fazer uma fortuna absoluta. Ela perguntou se as pílulas estavam fazendo efeito suficiente. Ryan respondeu calmamente que elas eram leves o suficiente para me deixar cansada e confusa. Ele disse que uma vez que o médico colocasse por escrito que eu estava em declínio, todo o resto se encaixaria. Meu próprio filho estava deliberadamente me dopando. Não para cuidar de mim, mas para fabricar sintomas falsos de demência para que ele pudesse legalmente roubar minha casa, as economias da minha vida e minha liberdade. Fiquei deitada lá no escuro, sentindo como se o chão tivesse rachado totalmente debaixo da minha cama. Mas me recusei a me deixar chorar. Chorar não ia salvar minha vida. Estratégia, sim. Na manhã seguinte, desempenhei meu papel perfeitamente. Agi levemente desorientada na cozinha. Amanda me observava com satisfação inegável. Assim que eles saíram para o trabalho, peguei minha bolsa e dirigi direto para a farmácia do meu bairro. Mostrei as pílulas para Greg, meu farmacêutico de confiança há mais de 20 anos. Ele colocou elas sob uma luz forte. O rosto dele mudou instantaneamente. Ele olhou para mim com preocupação pura e disse: Nicole, essas não são vitaminas. Isso é um sedativo com receita, um muito forte. Ele avisou que tomar isso diariamente causaria fadiga física extrema e comprometimento massivo da memória. Quando sussurrei que meu filho me dava elas, o silêncio naquela farmácia era sufocante. Greg imprimiu a folha de advertência do medicamento e dirigi para casa.
Percebi que se eu confrontasse Ryan naquele momento, ele negaria tudo e usaria meu acesso de raiva como mais uma prova da minha instabilidade mental. Eu precisava de provas inegáveis. Então, fui para casa e comecei o trabalho de atuação mais difícil de toda a minha vida. Todas as noites, Ryan batia na minha porta. Hora da vitamina, mãe! Eu sorria, colocava os sedativos na minha boca, bebia água e esperava ele sair. Então, eu ia direto para o banheiro e cuspia elas na pia, todas as noites. Minha mente começou a clarear em dias, mas minha performance diária, como uma velha senhora confusa e definhando, só melhorava. Alguns dias depois, enquanto eles estavam no trabalho, me esgueirei no andar de cima para o quarto deles. Meu coração estava batendo forte, mas superei o medo. Abri a gaveta da mesa de Ryan. Dentro, encontrei uma pasta azul com o rótulo Documentos da Propriedade Lewis. Encontrei uma avaliação profissional do mercado imobiliário da minha casa. O valor estimado estava listado em $780 mil. Preso embaixo dela estava um rascunho de contrato de venda para vender minha casa. Então encontrei o pequeno caderno de Amanda. Abri ele e me senti fisicamente enjoada. Era um registro diário detalhado do meu declínio mental artificialmente induzido. Nicole repetiu sua pergunta sobre o café da manhã 2 vezes. Nicole esqueceu onde estavam as chaves de casa. Eles estavam cuidadosamente construindo uma linha do tempo de evidências médicas falsas para mostrar a um juiz. Coloquei tudo de volta, exatamente como encontrei. Liguei para minha sobrinha, Emily, que trabalha como assistente jurídica em um grande escritório de advocacia. Nos encontramos em uma cafeteria e despejei tudo para ela. Ela ficou horrorizada. Ela me disse que era abuso de idosos e fraude, mas precisávamos de documentação da intenção maliciosa deles. Ela me entregou um minúsculo gravador de voz digital. Grave eles admitindo, ela me instruiu. Naquela noite, sentei na minha poltrona na sala de estar, o gravador escondido no fundo do bolso do meu suéter. Ryan e Amanda chegaram do trabalho. Desempenhei meu papel, fingindo que não conseguia lembrar se já tínhamos jantado. Eles trocaram um olhar de pura e gananciosa satisfação. Deslizei minha mão no bolso e apertei o botão de gravar. Ryan começou a falar casualmente sobre seu advogado, dizendo que o advogado queria mais documentação para a petição de curatela. Amanda perguntou sobre a avaliação da casa. Ryan confirmou o número de $780 mil. Sabe o que me surpreendeu mais? Como eles eram incrivelmente frios. Amanda perguntou o que aconteceria comigo depois que vendessem a casa. Ryan disse casualmente, sem uma gota de emoção: uma vez que a curatela for aprovada, vamos colocá-la em algum lugar confortável. Eles discutiram me trancar em uma casa de repouso para lucrar com o trabalho da minha vida, como se estivessem discutindo compras de supermercado. Amanda perguntou se eu suspeitava de alguma coisa. Ryan riu em voz alta. Ele disse: ela mal se lembra de conversas do início do dia. Ela não vai suspeitar de nada. Essas pílulas estão realmente funcionando. Fiquei sentada lá, perfeitamente imóvel, capturando cada única palavra incriminadora.
Alguns dias depois, Ryan me levou à clínica para minha avaliação de memória. Eu sabia que tinha que andar em uma corda bamba incrivelmente fina. Se eu agisse completamente normal, Ryan saberia que eu estava fingindo. Se eu agisse confusa demais, o médico me diagnosticaria oficialmente e daria a Ryan a documentação médica que ele precisava para o tribunal. Joguei bem no meio. Dr. Patel disse a Ryan que não via sinais claros de comprometimento cognitivo severo e queria esperar alguns meses para observação adicional. A mandíbula de Ryan praticamente travou de raiva reprimida, mas ele forçou um sorriso educado. Levei minhas gravações escondidas para o chefe de Emily, David Kaplan, um advogado poderoso especializado exclusivamente em direito dos idosos e disputas de curatela. Sentamos na sua enorme sala de conferências de vidro e tocamos o áudio. Quando David ouviu a voz de Ryan falando sobre usar pílulas para fingir demência, seus olhos ficaram gelados. Ele me disse que era um caso claro de abuso de idosos e fraude. Ele me disse para esperar, deixar Ryan fazer seu movimento legal oficial. E nós acionaríamos a armadilha. 2 semanas depois, uma carta certificada grossa chegou na minha porta da frente. Ryan havia oficialmente entrado com uma petição de curatela no tribunal. Ele alegou que eu tinha declínio cognitivo severo e era incapaz de administrar meus assuntos pessoais e financeiros. Ele anexou o caderno inteiro escrito à mão de Amanda como sua principal evidência de apoio. A audiência no tribunal foi agendada para 3 semanas excruciantes depois. Aquelas 3 semanas foram tortura absoluta. Acordar todos os dias, sabendo que a pessoa fazendo seu café está ativamente tentando destruir você, cobra um preço enorme da sua alma. Eu tinha que olhar para o filho que estava tentando acabar com minha independência, sorrir de volta para ele e fingir que estava desaparecendo. Isso exigiu cada grama de força que me restava no corpo. Continuei escondendo as pílulas na palma da mão. Continuei escondendo o gravador. Finalmente, o dia da audiência chegou. O tribunal era imponente e pesado. Ryan sentou na mesa do autor com Amanda e seu advogado caro, parecendo confiante. Sentei na mesa da defesa com David e Emily. O advogado de Ryan apresentou o caso deles lindamente, pintando um quadro trágico de uma velha senhora frágil e perdida. Ryan até subiu ao banco das testemunhas, sua voz quebrando artificialmente, enquanto dizia que só queria o melhor para sua mãe em declínio. Preste atenção neste detalhe, porque vai importar mais tarde. Ele olhou a juíza direto nos olhos, quando mentiu sob juramento. Então, a juíza virou sua atenção para nossa mesa. Senhor Kaplan, a defesa tem alguma evidência para apresentar hoje? David se levantou suavemente. Absolutamente, meritíssima. Ele colocou meu pequeno gravador de voz digital direto na mesa. David apertou o botão de play. A voz gravada de Ryan ecoou alto pelas paredes do tribunal. Uma vez que a curatela for aprovada, vamos colocá-la em algum lugar confortável. A voz de Amanda seguiu imediatamente. Essas pílulas estão realmente funcionando, então. Você não está pronto para o que vem a seguir.
O rosto de Ryan perdeu completamente toda a cor. Amanda agarrou a borda da mesa tão forte que seus nós dos dedos ficaram completamente brancos. O advogado de Ryan pulou em pânico, objetando desesperadamente. David calmamente colocou os documentos farmacêuticos verificados na mesa da juíza. Meritíssima, a defesa apresenta registros oficiais da farmácia confirmando que as vitaminas diárias que o Sr. Lewis estava secretamente administrando à sua mãe são, na verdade, fortes sedativos com receita usados exclusivamente para pacientes com demência severa. E foi aí que tudo desmoronou. O silêncio naquele tribunal enorme era tão intensamente pesado que você podia sentir fisicamente. A juíza olhou para baixo nos registros da farmácia, então lentamente virou seu olhar para Ryan. Seus olhos eram como aço absoluto. Ela perguntou a Ryan diretamente se ele estava administrando sedativos com receita à sua mãe sem o consentimento médico dela. Ryan gaguejou incontrolavelmente. Ela encarou meu filho e falou com uma voz que cortou a sala como uma faca. Este tribunal leva petições de curatela incrivelmente a sério. A petição de curatela é permanentemente negada. Então, ela deu o golpe final e esmagador. Além disso, estou oficialmente encaminhando todo este assunto ao escritório do promotor público para revisão imediata de potenciais acusações criminais de abuso de idosos e fraude contra vocês dois. Ela bateu o pesado martelo de madeira. Soou exatamente como um tiro. Lá fora, no corredor iluminado, a realidade se estabeleceu sobre todos nós. Ryan lentamente caminhou até mim. Sua voz estava tremendo violentamente. Ele me disse que não achava que chegaria tão longe, que seus investimentos imobiliários tinham fracassado miseravelmente no último ano e que ele só precisava do dinheiro para se manter à tona. Ele olhou para mim, lágrimas nos olhos, e disse: "A casa vale quase $800.000. Como se aquela quantia de dinheiro de alguma forma tornasse completamente aceitável envenenar sua própria mãe. Olhei para o homem adulto parado na minha frente e disse com total calma: "Você me traiu. Você mentiu para mim. Você me dopou." Ele abaixou a cabeça e sussurrou: "Sinto muito." Respirei fundo. "Eu te perdoo", disse suavemente. Ele olhou para cima, um imenso lampejo de alívio tomando conta do seu rosto. "Mas perdão não significa que as coisas voltam a ser como eram", continuei. "Você e Amanda precisam sair da minha casa imediatamente." Eles se mudaram 2 dias depois, em silêncio. Eventualmente vendi a casa, me mudei para o litoral e comecei uma fundação com David e Emily para ajudar vítimas de abuso de idosos. Finalmente, tenho minha paz. Se esta história te atingiu de alguma forma, deixe um like neste vídeo.
Sério, isso me ajuda mais do que você imagina a continuar trazendo essas histórias vitais para você. O que Ryan fez comigo acontece a portas fechadas com mais frequência do que qualquer um quer admitir. Abuso de idosos se esconde perfeitamente por trás de sorrisos educados, ternos caros e preocupação falsa das pessoas que criamos. Eu leio cada comentário, então se você passou por algo assim, eu quero ouvir sua história. Me diga nos comentários, você teria feito as coisas diferente? Teria confrontado ele mais cedo ou reunido evidências silenciosamente como eu fiz? Porque, honestamente, ainda não sei se tomei a decisão certa na linha do tempo de tudo isso, mas sei que fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Toda semana tem uma nova história, e algumas delas são ainda mais pesadas que esta. Sua voz importa. Sua vida pertence a você. Fique forte, se proteja e te vejo no próximo vídeo.